Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Nesta ocasião, quero convidá-lo mais uma vez a refletir sobre a realidade do mundo evangélico no contexto da quarentena. Afinal de contas, lá se vão cerca de 2 meses e não temos previsão de um fim para esse isolamento social. Entretanto, diante dessa nova realidade, muitos questionamentos permeiam as mentes dos evangélicos. Um deles, sem dúvida alguma, é o que há de acontecer ao fim de todo esse período conturbado, ao fim da quarentena. Será que aqueles que hoje têm vivido essa realidade, essa religiosidade online, será que todos retornarão para os templos e cultuarão como antes? Será que, ao contrário, nós não teremos, na verdade, um êxodo das igrejas? Nós não teremos, por exemplo, como uma nova realidade, um número grande de pessoas que estarão satisfeitos com essa religiosidade no lar, via internet? Será que isso não irá acontecer? Outro questionamento que surge em nossas mentes diz respeito àquilo que nós sempre fizemos e as nossas críticas àqueles que faziam justamente o contrário. Por exemplo, nós sempre tivemos essa prática de nos reunirmos nos templos, de cultuarmos a Deus ali, mas nós sempre tecemos comentários críticos em relação aos desigrejados, aqueles que optavam por não viver dessa forma. Será que nós agora nos tornamos desigrejados? Será que nós agora, impossibilitados de comparecermos às reuniões no templo, será que nós agora vivemos a realidade que tanto criticávamos? Neste vídeo nós vamos tentar responder a esses questionamentos e alguns outros. E por essa razão quero intitular essa abordagem dessa maneira, com essa pergunta: afinal, viramos desigrejados? E a primeira coisa que quero destacar acerca desse assunto é que a resposta é mais simples do que parece. Não, nós não viramos desigrejados. E agora eu me dirijo a você que sempre congregou, sempre esteve filiado a uma igreja / denominação. Você que tem acompanhado as transmissões online de sua igreja, você não virou desigrejado. Não é o fato de estarmos nessa condição que te torna desigrejado. Afinal de contas, nem mesmo aquele que faz essa opção de não frequentar templos, de não se filiar a uma igreja ou denominação, nem mesmo estes vivem a religiosidade da maneira que temos vivido neste tempo. Os desigrejados, por exemplo, eles têm reuniões presenciais. Eles também valorizam esse aspecto presencial da vida cristã comunitária. Então, nós não viramos desigrejados. Na verdade, nós estamos vivendo uma situação única, uma situação ímpar, que pode ser comparada não ao desigrejamento, mas ao período de perseguição. Porque a igreja perseguida ela não tem a liberdade de se reunir em ambientes onde a entrada é franca, onde as pessoas conhecem os horários das reuniões. Não, uma igreja perseguida ela tem limitações nas suas reuniões e por vezes as reuniões presenciais são até mesmo impedidas. Então nós estamos vivendo essa realidade similar à da perseguição. Então, ora, nós não nos tornamos desigrejados porque os desigrejados também têm reuniões, um formato de reunião. Mas um outro aspecto que faz com que nós não sejamos desigrejados é que, por mais que nós estejamos distantes dos templos, por mais que nós estejamos nesse novo formato de culto, estejamos cultuando em nossos lares, os pastores estejam fazendo transmissões de sermões, orientando suas ovelhas através das redes sociais, por mais que estejamos vivendo assim, nós, aqueles que não concordam com o desigrejamento, nós continuamos cometendo aquilo que os desigrejados consideram pecados mortais.
Por exemplo, os cultos transmitidos online, eles acontecem num templo. Isto é, o templo ainda continua ocupando lugar de destaque, lugar, de certa forma, central, né, na nossa vida, porque é a sede da igreja, da comunidade a qual pertencemos. Então, nós ainda mantemos esse vínculo com o templo, que é algo para um desigrejado, algo inimaginável, quase que um pecado mortal. Outra prática que o desigrejado tem ojeriza, ele não suporta e que muitos de nós mantêm ainda, é a prática do dízimo. Dízimo para o desigrejado é algo terrível, né? Um pecado terrível também, mas nós ainda praticamos. Alguns transferem através de aplicativo do banco, outros vão ao templo lá para depositar no gasofilácio, mas essa prática ainda é mantida. Outra coisa, nós ainda nos submetemos a uma liderança. Nós, por exemplo, ainda temos nossos pastores, nós ainda nos mantemos filiados a um hall de membros de uma igreja local, a uma denominação. Nós mantemos essa vinculação, esse pertencimento. Então isso nos descaracteriza como desigrejados. Na verdade, nós somos cristãos impedidos momentaneamente de retornarmos, de frequentarmos os templos, de estarmos congregando de fato, vivendo esse aspecto comunitário do viver cristão. Mas, quando nós prosseguimos em nossa reflexão, nós somos levados também a refletir a respeito daqueles que porventura possam se agradar dessa vivência, possam se agradar dessa experiência, dessa nova experiência de estar em casa, de não estar frequentando o templo, de não ter que exercer cargos na igreja, de não ter, de certa forma, a obrigatoriedade de comparecer a reuniões, a ensaios. Há pessoas que, vivendo essa experiência atual, que aparentemente se identificam, gostam e não sentem necessidade de retornar, sem dúvida. Existem pessoas que pensam dessa forma e acredito que quando essa quarentena cessar, alguns provavelmente não retornarão para as igrejas, não retornarão à frequência comum. Alguns, é verdade, que alguns que já não tinham essa prática, que eram aqueles que não valorizavam a presença nos cultos, que iam lá uma vez na vida, outra na morte, que entendiam que estavam muito bem, estavam em dia na sua relação com Deus e com os irmãos, mas iam lá, sei lá, um domingo sim, à noite, um não, só no domingo à noite, não tinham compromisso com a comunidade local. Esses provavelmente foram levados a uma reflexão acerca da importância de estarem presentes. Provavelmente estão sentindo falta, mas há pessoas que eram frequentes que provavelmente estão numa outra reflexão, pensando, poxa, eu não quero voltar. E quando nós olhamos para a história, nós vemos, por exemplo, que no século XIV, quando houve uma grande epidemia também, a peste negra, nós vemos ali na Idade Média que, por conta do afastamento dos padres, ou seja, os padres, em razão do alto grau de contágio daquela doença, né, uma vez que as pessoas que a contraíam morriam em 1 ou 2 semanas, era uma morte rápida, o contágio era rápido, a morte era rápida. Os padres se negavam a ir às casas para realizar a extrema unção, né? Porque eles tinham o medo de contrair a doença e morrerem também. Mas as pessoas entendiam que isso era um sacramento e, por conta disso, eles entendiam que era imprescindível diante da morte,
Ele entendiam que era necessário que o padre fosse lá, mas os padres com medo não foram e houve uma reação da população diante disso. Duas formas, né, dois tipos de reação se manifestaram naquela ocasião. Uns se tornaram mais fervorosos, entendendo que aquilo se tratava de um juízo divino, de uma maneira de despertar o povo. Outros chateados, né, com a posição dos clérigos, com a posição dos padres. Eles, na verdade, apostataram, abandonaram a fé e se dedicaram agora ao pecado, à orgia e à embriaguez, e não quiseram retornar a frequentar os templos. E é possível que isso aconteça. Obviamente, o contexto naquela ocasião era totalmente diferente. Nós vivemos agora uma outra realidade. As pessoas estão sendo cuidadas por seus pastores. No entanto, sabemos que é possível que alguém venha gostar dessa experiência e talvez se acomodar e não querer retornar. Mas aí nós entendemos que esse não é o procedimento respaldado pelas Escrituras. Nós entendemos que ser desigrejado não é algo compatível com a realidade bíblica, porque nós precisamos congregar. Nós encontramos isso de forma bem clara em Hebreus, né, capítulo 10, embora aqueles que defendem o desigrejamento vão dar novas interpretações a esses textos, né? Mas nós não encontramos fundamento para o desigrejamento no Novo Testamento. Por exemplo, uma das justificativas repousa sobre o fato de que Deus, por exemplo, não mandou fazer o templo de Salomão, por exemplo, embora seja uma realidade veterotestamentária, um dos argumentos se baseia nisso, né? Deus não mandou, foi uma iniciativa de Davi. Isso está registrado em 2 Samuel capítulo 7, né? A partir do versículo 1. Deus aprovou essa iniciativa de Davi. Tanto que em 1 Reis 8, como citamos, versículos 11 e 12, nós vemos que, ou melhor, versículos 10 e 11, nós vemos que a glória de Deus se manifestou ali, evidenciando a aprovação divina. Leia comigo o texto, um texto bastante recitado, né? E importante para a nossa reflexão. 1 Reis 8, versículos 10 e 11, diz assim: sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Veja, Deus aprovou a iniciativa de Davi, aprovou a edificação feita por Salomão e, digo mais à frente, na história de Israel, Deus manda que o templo seja reedificado. Isso é mostrado em Esdras, no capítulo 1. Eu quero compartilhar com você, quero ler o texto de Esdras, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Deus encarregou Ciro de lhe edificar uma casa, um templo. Veja que interessante, né? Deus mandou que fosse construído um templo. E algo que chama a atenção também é que lá no livro do profeta Ageu, algo muito interessante, um texto também bastante recitado, muito conhecido, que se tornou até tema de algumas canções. Veja, Ageu capítulo 2, nós encontramos no versículo 9 o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, né?
Então veja, o templo, a construção do templo foi aprovada por Deus. Deus não é contra templos, Deus não é contra, como os desigrejados pensam, né, que Deus é contra templos. Tanto que a igreja, né, nós vemos que a igreja, em Atos capítulo 5, fica evidente que a igreja, no princípio, ali, a igreja primitiva frequentava o templo. Né? Veja, Atos capítulo 5, no finalzinho do capítulo, no versículo 42, nós encontramos o seguinte: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias no templo e nas casas. Perceba que não eram somente as casas utilizadas para as reuniões dos cristãos. Eles se reuniam também no templo. Um dos milagres destacados, né, que nós ouvimos muito nas pregações, o milagre ali que Deus realiza através de Pedro e João, em Atos capítulo 3, a cura do coxo. Nós vemos que ele ocorreu quando eles se dirigiam ao templo para a oração. Então, a vida cristã, ela se desenvolveu também nesses locais de reunião. O próprio Jesus, ele tinha por costume frequentar sinagogas. Em Lucas capítulo 4, nós vemos, por exemplo, no versículo 16, Lucas 4,16, diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Veja bem, Deus, ele até mandou que Ciro edificasse um templo, porém, Deus não mandou que fossem edificadas sinagogas. Mas mesmo assim, as sinagogas foram utilizadas para a divulgação da palavra de Deus. O próprio Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, nessa ocasião, ele anuncia a boa nova. Ele pega o rolo de Isaías, ele lê um texto e o aplica a si mesmo, dizendo que aquilo se cumprira naquele dia, naquele momento. Então, perceba que o que acontece aqui é a proclamação da boa notícia. Deus usou o templo, usou as sinagogas para a proclamação da boa nova. Jesus pregava nas sinagogas, Paulo pregava nas sinagogas, eles não viam como algo terrível, como um pecado mortal, frequentar templos, frequentar lugares de reunião, eles não viam isso como algo terrível, como os desigrejados às vezes veem. Ao contrário, eles consideravam isso como parte da vivência comunitária. E é importante ressaltar isso porque geralmente as pessoas acham suficiente que nós façamos algumas reuniões. Inclusive, há quem use uma expressão para se referir à igreja, para definir igreja, na verdade, afirmam que igreja é encontro. Porém, sabemos que encontro é algo efêmero e a igreja ela não é algo que existe agora e mais à frente não existe mais. Se eu sou igreja agora, sou igreja depois e continuo sendo igreja. Eu pertenço ao corpo de Cristo por ter recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então isso não é passageiro, isso é permanente. Então as pessoas dizem, olha, a igreja é encontro. A igreja não é encontro. A igreja é quem somos nós. Nós somos igreja e as nossas reuniões fazem parte do ser igreja. Ser igreja envolve um relacionamento, um pertencimento a um grupo local. E isso é tão evidente, né? Nós vemos isso, por exemplo, em Filemão. Filemão, lá nos primeiros versículos, nós encontramos uma evidência de que a igreja, na igreja primitiva, havia igrejas locais com localizações, com endereços fixos, localizações geográficas, né? Veja, Filemão só tem um capítulo, né? Paulo diz assim, no versículo 1,
Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Havia uma igreja que se reunia na casa de Filemão. O endereço da igreja era a casa de Filemão. Não é que a família de Filemão apenas se reunia ali e eles eram a igreja, não. Havia uma comunidade cristã que se reunia na casa de Filemão. Olha que maravilha! Isso acontecia não somente na casa de Filemão. Veja bem, em Romanos, capítulo 16, nós vemos, por exemplo, a partir do versículo 3, que diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Havia uma igreja, um grupo de cristãos que se reunia com frequência na casa de Priscila e Áquila. Esse grupo, entre eles havia uma vinculação, havia pertencimento, nós pertencemos a essa comunidade local. Tanto havia essa ideia de pertencimento que havia várias igrejas no mesmo local. Cada grupo pertencia a uma dessas comunidades locais que se reunia numa casa específica. Veja, um exemplo de várias igrejas no mesmo local, nós vemos em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, isso fica bem claro, né? Nós vemos 1 Coríntios 16, o versículo 1 diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, na Galácia haviam várias igrejas, no mesmo lugar, várias igrejas, várias comunidades, vários grupos que se reuniam em pontos fixos. Então, a igreja ter uma sede, um endereço fixo, isso não é nada anormal, isso faz parte da nossa vivência cristã comunitária. Esse pertencimento, esse relacionamento constante, isso não pode se resumir a um encontro. Essa ideia de igreja como encontro, ela é apócrifa, ela não é bíblica. E geralmente ela é baseada numa interpretação equivocada de Mateus capítulo 18. Vamos lá para Mateus capítulo 18, quando Jesus ele fala sobre a aplicação da disciplina, né, diante da obstinação de um irmão que não quer ceder, né, que não quer se reconciliar com aquele que magoou, veja, com aquele que feriu. Né. Mateus 18, a partir do versículo 15, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Veja, essa ação em busca da reconciliação, ela segue algumas etapas, tendo como última etapa o fato de levar o caso à igreja. O que isso significa, levar à igreja? Esses 2 ou 3, essas testemunhas, isso não era a igreja? Veja, então a partir daí a gente percebe que o que Jesus vai dizer mais à frente, no versículo 20, é porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. A interpretação que justifica geralmente a ideia de que a igreja é um encontro se baseia, é uma interpretação de Mateus 18 e 20, como se, olha, se as pessoas se encontraram em nome de Jesus, a igreja está ali, mas Jesus não está dizendo isso. Veja bem, os versículos anteriores falam de 2 ou 3 testemunhas, né? Se não ouvir, o indivíduo tenta primeiro a reconciliação, ele e aquele que o ofendeu. Em seguida, ele leva 1 ou 2. Veja, somando 2 mais o indivíduo que foi ofendido, dá o número que Jesus está mencionando no versículo 20, 2 ou 3. Então, eles já seriam igreja nesse sentido. Mas depois Jesus diz, se não ouvir esse grupo, leva-o à igreja. Ou seja, Jesus ele está falando de algo diferente. Jesus está falando da comunidade local. Jesus não está falando da igreja como organismo, como a igreja universal, como o conjunto de todos os santos, todos os salvos, não.
Jesus está falando da igreja local, a comunidade de cristãos geograficamente localizada, como acontece em 1 Coríntios 5, né, quando Paulo fala da disciplina que deveria ser exercida ali pela igreja de Corinto. Veja, essa comunidade local que exerce a disciplina, é disso que Jesus está falando. E quando Jesus, no versículo 20, ele fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele está presente, Jesus está afirmando que ele concorda com a aplicação da disciplina, desde que se sigam esses passos mencionados por ele e desde que haja a concordância da igreja, porque no versículo 19 ele deixa claro: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então, é na concordância da igreja que Jesus se mostra presente, porque a igreja, sendo a habitação do Espírito Santo, as suas deliberações que sejam em concordância, elas vão expressar ali a vontade de Deus. Veja, o texto não justifica o desigrejamento, mas justifica o contrário. Esse texto justifica o igrejamento, porque ele está no contexto da aplicação da disciplina, que é algo que somente acontece numa comunidade cristã local. Veja, então, se você viver desigrejado, se você se acomodar, como a disciplina será aplicada? Se você não pertence a uma comunidade local, como você participará da ceia do Senhor, que é algo evidentemente comunitário e presencial? E se você tiver dúvida se é presencial ou não a ceia do Senhor, assista um outro vídeo também disponível nesse canal, onde eu trato sobre a viabilidade de celebrar a ceia via internet, se é possível ou não. Nós levantamos esse questionamento. Então, depois você assiste esse vídeo. Mas veja, ser desigrejado contraria todos esses aspectos que nós mencionamos aqui, né? Então, há outras coisas para nós destacarmos, mas, de um modo geral, eu acredito que esses textos que citamos são suficientes para essa reflexão. E quero, desde já, motivar você que está nessa condição e que tem pensado em não retornar, que não faça isso, que você ore ao Senhor, que você investigue as Escrituras, mas que você não fique dando ouvidos a alguns mestres que querem retirar as pessoas das igrejas. Não. Sabemos que há erros, às vezes as pessoas argumentam em cima disso, mas há falhas e tal, mas onde estiver o homem haverá erros. Jesus, ele escolheu 12 discípulos e dentre os 12 discípulos estava o seu traidor. Havia erro. Dentre esses 12 discípulos havia um que o negaria. Dentre esses 12 discípulos houve 2 ali que demonstraram claramente um racismo em relação aos samaritanos, Tiago e João, né? Veja, havia uma certa disputa ali por posição, né? Senhor, podemos sentar na tua direita ou da tua esquerda? Havia isso dentre os discípulos que Jesus escolheu. Foi Jesus que escolheu eles. Mas a igreja é imperfeita desde a sua fundação, porque ela é composta de seres humanos. Ainda que sejam indivíduos regenerados, são indivíduos que estão em aperfeiçoamento. Logo, não são perfeitos, vão falhar, e por conta disso, nós devemos entender que nós também falhamos e nós não podemos justificar o nosso afastamento nas falhas dos outros. Devemos olhar para nós mesmos e percebermos o quão falhos nós somos, percebermos que por vezes nós estamos sendo movidos pelo orgulho, por nos acharmos melhores do que aqueles que estão congregando, nos acharmos melhores do que as pessoas que estão lá. Nós somos tão bons que nós não podemos permanecer ali, mas na verdade deveríamos pensar o contrário. Nós somos tão falhos, nós somos tão maus, mas mesmo assim Deus mostrou graça para conosco, para comigo e para com aquele que eu vejo que está errando, que eu tenho que agir como esse Deus agiu comigo e tentar ajudar aquele que tem falhado, interceder por ele, ao invés de me afastar. Devemos permanecer juntos. Jesus não se afastou de Judas, Jesus não se afastou de Pedro, mas tanto Pedro como Judas e os outros discípulos falharam com Jesus. Então, retorne para o convívio da igreja, retorne para as Escrituras,
não se afaste. Nós estamos vivendo um momento transitório, mas vai chegar um momento de nós retornarmos para o templo, revermos os nossos irmãos, reacendermos essa chama da vida cristã comunitária, porque não existe cristianismo autônomo. A palavra igreja no grego é um termo plural, eclesia. É um termo que dá essa ideia de pluralidade, mais de um. Não existe igreja de um. Nós precisamos congregar, precisamos nos reunir. Então, eu incentivo você a assumir essa postura e retornar para a sua comunidade. E não se contentar com as migalhas de um culto online, de uma transmissão online. Não. Você precisa de relacionamento com os irmãos, precisa de relacionamento com Deus. Então, eu deixo essa mensagem para você, motivando a retornar para a sua igreja e louvar ao Senhor e seguir fazendo a obra de Deus sendo instrumento naquele lugar. Tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço.